Alô, alô, meu caro ouvinte, estamos aqui para mais um episódio. No dia de hoje estaremos comentando aí, falando um pouco mais sobre os estaduais, tema que foi o vencedor da enquete que a gente fez no nosso Instagram. Então, se você não segue o nosso Insta ainda, comece a seguir lá que aí você pode participar aí da próxima enquete do tema do próximo episódio. Vamos estar falando assim, sobre os estaduais. É, Se a gente acha que tem que acabar ou não, como melhorar, se reformular ou não. Então, um panorama geral aí sobre os estaduais. E hoje estamos aí com o time completo. E vocês já conhecem aí, então vamos começar aí. Vou começar Um hoje aí adendo, Opa! um adendo para Ana Maria Braga aí, que tá soltando os cachorros já na gravação aí. Opa! É que morreu o Louro José, daí agora teve que ir pro cachorro, né? Estamos atualizando aí o cronograma dela. E queria passar a voz aí pro nosso querido Emo. Que foi o idealizador desse tema, para ele começar aí, puxar esse tema aí, que daí ele dá um parecer aí. Muito bem. Desejar uma boa noite aí pro ouvinte, para Isso, todo o time aí reunido. o ouvinte Ou um bom tá, dia, o ou um bom ouvinte tá dia, ouvindo uma à boa noite só tarde. agora o podcast, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, todo mundo que tá ouvindo. Boa noite ao nosso time aí, que hoje tá o time inteiro aí para participar. Bom, vamos lá. Cara, vou dar uma introduçãozinha breve e vou deixar a bola aí pros outros, mas basicamente Beleza. o que eu tenho que falar é o seguinte, né, cara? Bom, como o Giovanni já falou, foi o tema vencedor aí da enquete, né? E a gente vai tentar discutir um pouco a situação dos estaduais no Brasil, o que a gente pode fazer para melhorar eles, né? A gente sabe que eles atualmente não estão assim sendo muito atrativos para o público, visto o baixo número de espectadores em estádios e tudo mais. Quer dizer, quando era possível ir nos estádios, né? Já observava que os públicos diminuíam ano após ano, com tinha, sei lá, jogo do Botafogo no Rio de Janeiro, né, nem 500 negros lá no estádio, Botafogo e Madureira, né? Então, tudo isso é um sinal de como realmente os campeonatos estaduais, que se lá pela década de 60, 70, eram tidos como para muitos clubes como principal campeonato até mesmo, né, para disputar durante o ano, hoje são motivo até mesmo de chacota às vezes, porque realmente não apresentam atrativo e competitividade nenhuma, principalmente para os grandes clubes ali dos estados, né? E assim, cara, um tema complicado, né? Porque ao mesmo tempo que muita gente fala que tem que acabar e tudo mais, eu, particularmente, até já partilhei de sua opinião aí durante o tempo da minha vida, a gente também tem que pensar que tem muito clube pequeno que às vezes depende de estadual, não só pela questão financeira, mas para se classificar para a Copa do Brasil, por exemplo, né? Para a Série D também, né? Tem muita gente que não sabe, mas a Série D, se não me engano, a classificação é feita através de estaduais, né? Então, é uma situação complicada, cara. Assim, o que eu acho que tem que fazer, particularmente, é tornar isso mais atrativo para o público de alguma maneira, entendeu? Mudar o formato, mudar o número de clubes, não sei. Tentar fazer alguma coisa que, pô, se não for para acabar, pelo menos dá algum jeito de fazer o torcedor se interessar de novo, né? Porque às vezes, mesmo que o time ganhe, o torcedor 2, 3 meses depois já esqueceu, meio complicado, né? Mas e aí, senhores, o que vocês acham que a gente poderia fazer para melhorar aí os nossos queridos e românticos estaduais? Bom, boa Ó, noite, Donetes, pessoal. Fala aí. ó, Donetes, os caras estavam falando aí que o Operário tá mais competitivo que o Coritiba aí. Qual que é a vossa opinião? Quem tem mais chance de ganhar o Paranaense hoje? Conta pra nós aí. Putz, Paraná, cara, o problema é que Paraná, eu não tenho como discordar, né? Paraná Eu vai não ganhar. consigo discordar. Mas falando assim, voltando ali pro. Primeiramente, uma boa noite a todos os participantes, ouvintes. Bom dia, boa tarde. Cara, o Operário realmente tá mais competitivo que o Coritiba. Nós ganhamos do Operário com um gol fantasma. Mas isso não cabe, não vem ao caso. Estaduais, cara, estaduais pra mim tem que ser reformulado, na verdade. Qual que é a lógica da, das divisões do futebol? É você começar com a primeira divisão sendo uma divisão nacional, e
cada vez que você vai diminuindo sua divisão, você vai diminuindo um pouco a qualidade dos clubes e você vai regionalizando. Então, qualquer lugar do mundo é assim. Na Inglaterra existem 9 divisões profissionais e semiprofissionais. Em Portugal, que é um país pequeno, territorial, existem divisões regionais a partir, acho que, da terceira ou quarta divisão. E esse é o caminho para o Brasil. Não tem por que um time grande disputar uma competição regional. Até assim, tem um outro problema que eu vejo nos estaduais, que dá pra gente comentar isso depois, mas que é a banalização dos clássicos. O campeonato carioca tentar ganhar fama, ganhar visualização, ganhar audiência, colocando clássico toda a rodada, colocando semifinal, provocando semifinal e final de grandes clubes. E isso é só prejudicial pro próprio show. Porque qual é a graça de um Fluminense e Flamengo se enfrentarem 6, 7 vezes por ano? Enquanto nos grandes clássicos do mundo você vai ver aí Chelsea e Arsenal e vão enfrentar 2 vezes na Premier League e olha lá no Campeonato Nacional. Então eu acho que uma reformulação é muito melhor do que você simplesmente excluir um campeonato como esse. Segue o baile. Eu concordo muito com o que o Donitz falou. Hoje os estaduais, a gente não pega o Carioca, a gente não sabe como que funciona. Do nada tem um campeão, mas o campeão do turno tá garantido na final e do nada também ele não tá. Pega o Paranaense, um pouco antes mesmo de começar a gravação, a gente tava conversando. A gente não sabe nem o que tá acontecendo direito. Então tá banalizado, virou assim aquele jogo para você assistir quando você não tem nada para fazer. Muitos torcedores nem sabem que o time tá jogando e é uma coisa assim que não é mais atrativo. Então, o único caminho seria mudar o formato, reformular, mas não sei como poderia fazer isso, porque aqui no Brasil a gente tem um grande problema dos times de uma série A para uma série B, por exemplo, já ter uma grande diferença financeira, né? E isso impactaria ainda mais para os times menores, né? Não digo nem dos times de série A e série B, mas tem muitos times que garantem o elenco ali apenas para disputar o estadual para ver se vai conseguir uma vaga numa Copa do Brasil ou em algum outro, uma série D, para ver se consegue renovar o contrato ou ir atrás de outros jogadores, né? Então, na minha opinião, os estaduais do jeito que tá, não tá funcionando, não tem graça de assistir. O time ganha e 2 meses depois o técnico pode ser mandado embora escorraçado. Tipo ano passado, que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo. Não que não merecia, mas é apenas um exemplo. E isso é uma coisa que não acontecia nos anos 80, nos anos 90, quando os estaduais ocupavam boa parte do calendário e era muitas vezes levado até mais a sério que o próprio campeonato nacional, né? Que a própria Libertadores, às vezes, até era levado mais a sério, mas isso mais antigamente. Fazendo uma breve contextualização aí, tem uma certa verdade nisso. O campeonato estadual era muito mais valorizado, não apenas por isso, mas porque o resto dos times da América do Sul eram menos profissionais que os clubes brasileiros, né? Então a gente tinha muitos clubes brasileiros muito bons e competindo com clubes muitas vezes de baixo nível no resto da América. Então os clubes optavam, era uma opção, optavam por competir entre eles mesmos por aqui pela América do Sul, né? E até dentro dos próprios estados. Mas vamos lá, sobre estaduais. Cara, eu sou um grande crítico dos estaduais a partir do momento que ninguém sabe nem onde se inicia a contabilização dos campeonatos estaduais, né? São considerados apenas títulos os profissionais ou desde a época que era amador? Porque já existia Santos, já existia Flamengo, já existia Goiás, já existia todos os grandes clubes do cenário nacional aí, especialmente os clubes paulistas, desde quando era semiprofissional ou amador, como preferirem falar, né? E nem isso eles existem uma padronização de contagem de títulos, não existe nada. Campeonato é uma verdadeira bagunça.
Então, por partes. Além disso, nós temos o fato de que o quanto um torcedor optaria por trocar o seu tempo fazendo qualquer outra coisa num final de semana ou no meio de semana pela noite para assistir um campeonato estadual. Especialmente os grandes clubes, acho que nem existe motivo para ter esse questionamento. Porque hoje a gente vê um Atlético Paranaense, por exemplo, disputando títulos internacionais, coisa que 30, 40, 20 anos atrás era quase inimaginável, mas um clube que se profissionalizou e que hoje anseia por títulos maiores, por alcances maiores, visibilidade maior, disputando um campeonato que o próprio torcedor chama de ruralzão. Então, para mim, chega a ser triste entrar em questionamento um título desse, um campeonato desses. É bacana pela tradição, é muito legal por tudo que já representou um dia. Mas hoje é muito aquém do que os times desejam disputar. O time igual o Palmeiras, que acabou de disputar um campeonato mundial de clubes, que acabou de ganhar uma Libertadores, disputando a final com o Santos, 2 times paulistas, ficarem se apequenando, digamos assim, ao disputar esses tipos de título com times quase de várzea. Ainda no Paulista que não, né? No Paulista é um pouco mais bem tratado, mas de forma geral, campeonato estadual no Brasil é título de várzea. Então, um clube que anseia por um título mundial, ficar disputando esse tipo de competição, não agrega, porque não é o nível de enfrentamento que ele deseja. Não é o nível de enfrentamento que esse time, no início do ano, deseja ter no final do ano. Vamos colocar aí numa linha de progressão, o time inicia fazendo estadual, no nível extremamente baixo, repentinamente vai para um nível médio barra alto, que são as fases iniciais da Copa do Brasil e depois do Brasileirão, que enfrenta adversários de todo tipo. Um nível alto de competição, teoricamente, que é a Libertadores, que são os melhores do continente, para você chegar no Mundial de Clubes preparado. Só que até quando que vale essa preparação? No final das contas, você se preparou durante os últimos 3 meses da sua trajetória. Então, para mim, não tem discussão. Para mim, o estadual era para funcionar de uma forma, funciona de outra, e os times que necessitam realmente do estadual, que são os times menores, que disputam campeonatos menores, por exemplo, a Série B e para baixo, esses times realmente necessitam. Agora, os times que disputam a Série A, qual a verdadeira necessidade deles pelo campeonato estadual? É só pela tradição e para o torcedor ter um título a mais para comemorar. Pra dar aquela contextualizada histórica, para a gente entender também um pouco do que eram os estaduais no passado, onde existia uma importância muito maior no estadual, né? Realmente lá, quando a gente pegar nos anos 70, por exemplo, ganhar estadual era o ápice de um time. Por exemplo, quando se pegava o Corinthians, por exemplo, nos anos 70, 80, que sempre existiu aquela piada até 2012 que o Corinthians não tem Libertadores, não sei o quê. Mas, por exemplo, na época dos anos 70, 80, onde Santos, Flamengo, outros times já tinham ganhado Libertadores, o Corinthians era um time que montava time para ganhar estadual. Onde estadual era importante, tanto competitivamente como você se impor mesmo. Tipo, eu fui campeão paulista daquele ano, fui campeão estadual, fui tricampeão estadual. Hoje não tem mais. Hoje, até às vezes a própria torcida pede que o time jogue com um sub-23, um sub-20 da vida estadual, porque a torcida quer ganhar brasileiro, a torcida quer ganhar Libertadores e tudo mais. E em grande parte a torcida entende que o estadual prejudica o time hoje, porque cada vez mais o futebol é competitivo, você precisa de um nível tático e físico, uma dedicação para isso, e que se você
quiser jogar aí, sei lá, um time brasileiro aí joga, sei lá, 60, 70 jogos, dependendo, por ano. Na média dá 50, 60 quando chegam nas finais de Então. Copas. Mas quando você pega times, por exemplo, nos últimos anos aí, Palmeiras e Flamengo, né, que sempre estão no topo. Pô, esses times aí, se eles quiserem pegar, fazer 60 jogos em alto nível, não vão conseguir. Não vai ter jogador que aguente. E Se eu- estadual come 3, 4 meses de um calendário, onde para os times grandes não serve para muita coisa, porque a maioria dos caras tá cagando pro estadual, não tá ligando. E, e você vê o grande exemplo aí, até a gente tem aqui no Paraná, é o Atlético que começou a escalar o sub-20 e ganhou o estadual com o sub-20. Parte também conseguiu ganhar por demérito dos outros times, porque os outros times não tem time no Paraná que bate o Atlético hoje. É uma verdade. E, Apenas o Operário. e isso vai acontecer. Aí hoje com o cenário da pandemia e tudo mais que os caras estão jogando o jogo, você pegar, por exemplo, o Campeonato Paulista aí, que é o campeonato estadual mais disputado, os caras estão jogando 48 a cada 48 horas. Então os times são obrigados a estar colocando sub-20. Aí se você pegar, por exemplo, ali você pega os 5 grandes, né, de São Paulo, né, os 4 do eixo e agora com o RB Bragantino. Os 5, nas próximas 6 semanas, vão jogar ou Sul-Americana ou Libertadores. Ou seja, as rodadas do Paulista vai ser com o time reserva. E o terceiro reserva. Porque eles vão focar na Libertadores e Sul-Americana. O que o torcedor do Corinthians prefere? O time ganhar a Sul-Americana ou ganhar a estadual? O torcedor. Estadual. Torcedor Estadual. do. É. Torcedor do Corinthians é retardado. Mas. Não, com todo respeito, mas, pô, pro torcedor do Corinthians é muito mais importante o estadual. Porque o Corinthians Tá. vai olhar, vai falar assim, eu quero a vaga na Libertadores, mas muito torcedor, particularmente alguns amigos meus, falam, pô, melhor nem classificar pra Libertadores pra não passar vergonha. E Mas também Tem só razão. um ponto. Sul-Americana. Por um lado, eles querem a parte financeira, que é boa para todo clube, e comemorar título, que ninguém reclama independente da fase do clube, mas muito torcedor hoje em dia tá preferindo não passar vergonha do que correr o risco de passar uma vergonha e acontecer igual aconteceu com o Grêmio agora. O Pô, Grêmio classificou pra Sul-Americana, pô. né, legal, mas você acha que o torcedor do Grêmio tá feliz com isso ou tá triste por não classificar pra Libertadores? Vai ter campeonato aí, Sul-Americana é a Sul-Americana. Série B da Libertadores. Eles, por mais que seja uma competição continental, o torcedor ainda tem a Certo cabeça. um preconceito. Isso aí sempre vai ter, né? Até pelo tamanho da competição. Só uma coisa, igual o Pascoal falou de nível financeiro, né? Eu fui pesquisar o Paulistão do ano passado, só em cotas de TV. Cada um dos 4 grandes, tirando o Bragantino, recebeu 26 milhões de cotas de TV. E é uma questão que a gente tem que pensar. Torcedor não quer ganhar, torcedor tá cagando para estadual. Mas principalmente agora no momento de pandemia, será que o presidente do clube, os dirigentes dos clubes, somente os paulistas que têm essa cota tão alta, estão realmente cagando pro estadual? Será que eles vão realmente querer só meter o time terceiro time, pegar a molecada da base, ou alguns que nem mereciam subir pro profissional, subir só para jogar? É só um ponto assim que eu tô levantando aí para discussão também. Sim, sim. Esse é um ponto aí que, por exemplo, o Atlético ele escalou o time sub-20, sub-23 nos últimos anos, mas um dos motivos foi por causa que deu treta com a Globo na hora do contrato. Eles não acertaram dinheiro e tudo mais. O Atlético falou: foda-se o campeonato, vou escalar a molecada mesmo e azar. Mas o Atlético tem Tipo, toda a razão. Eu tô vendo aqui que em 2020 eles levaram 370 mil reais só pela entendeu? disputa Não, e em cotas de TV, né? o Atlético tem um ponto também que nos últimos anos aí sempre estava disputando título nessa época, né? Então o profissional tinha outro nível de enfrentamento.
O profissional realmente disputava a Copa Suruga, essas copinhas aí que... Copa Suruba? É isso aí. Nossa, Didi, tá bobo, hein, velho? Não, Foi não. mais 18 hoje. Mas... Não vai ser monetizado esse podcast. Não, esquece. Não, mas o Atlético nos últimos anos, depois da Copa do Brasil, Sul-Americana e tudo, ele realmente se estruturou e falou, eu quero revelar jogador, tem o problema do estádio lá, então o Atlético, dentro das suas proporções, fez o certo fazendo isso, né? Enquanto outros clubes estão fazendo por necessidade. Você acha que Santos, São Paulo e companhia estão fazendo só porque, nossa, nosso time é legal aqui, vou meter um monte de moleque? Não, é muito por parte também de que, pô, a gente tá numa situação financeira que não é das melhores, o São Paulo rezando para enxugar a folha de salarial. Só mandou o Daniel Alves embora. Aí são outros 500. Coisa para outro. Agora não vai, né? Para outro podcast. Mas... Crespo tá apaixonado por ele. Então, Daniel Alves é meu lateral. E aí vai lá. Quanto que vale a pena você manter um jogador aí de 1.600.000 aí para jogar estadual? Se for o Daniel Alves. Eu acho. Bom, eu só queria complementar um pouco, começando pelo que o Dunetz falou, de uma alternativa, né, que ele mencionou de como a gente poderia reformular os estaduais. O que ele falou de fazer várias divisões e depois regionalizar conforme ia baixando as divisões, também é uma ideia que, assim, é a que eu mais simpatizo também, tá ligado? Colocar mais divisões, tentar incluir esses clubes menores para poder disputar, né, campeonatos de nível nacional e regionalizando, e quem sabe também, né, pegando como exemplo a Inglaterra, aumentar o número de copas, talvez, né, dando oportunidade para esses clubes pequenos enfrentar os times maiores do Brasil, né? Lógico que daí entra um ponto, né? A dimensão do Brasil nem compara com a dimensão da Inglaterra, que é do tamanho do estado de São Paulo. Será que daria realmente certo tentar aplicar isso num país do nosso tamanho, que muito possivelmente tem muito mais clube de futebol? Assim, creio eu. Eu acho que assim, a parte do clube de futebol, salvo engano, a Inglaterra tem mais clubes que o Brasil. Ah, é? Profissionais. Tem. Tem mais clubes. Tem. Então, acho que inclusive seria um argumento, né, a favor da gente poder se espelhar nos caras, né? Só que Mas, daí enfim, eu acho... entra na questão de organização. A gente não consegue nem. Não tem organizado nenhum campeonato da Série A, imagine tiver 8 divisão. Não, Exatamente. justamente, eu concordo com você. Tipo, só que assim, o ponto que eu tô levantando é tipo, tentar pegar modelos que funcionam melhor lá fora, e a gente tá pegando o que hoje, acho que meio que de forma inquestionável é o melhor campeonato do planeta. E sei lá, tipo, se não for copiar 100%, pelo menos copia um pouco, tenta trazer um pouco do que os caras estão fazendo lá, aqui, né? Principalmente agora que a gente tá nessa moda aí de trazer técnico estrangeiro e tudo mais, acho que seria legal a gente levantar a discussão para abranger outros pontos do nosso futebol, tá ligado? E assim, essa questão dos estaduais... Apenas uma correção, não é moda, é tendência. O treinador Sim. mais atualizado vai ter mais espaço no mercado. Perfeito. A tendência é a gente levantar a discussão sobre determinados pontos do nosso futebol que estão claramente ultrapassados. E assim, essa questão dos estaduais, vale a pena mencionar que entra muito também o interesse financeiro, não só dos clubes grandes, né, que o Thiago trouxe informação, mas dos próprios clubes pequenos, né, que também acabam tendo ali uma certa importância para o orçamento do clube, né, às vezes no ano. Tem muito clube ali que, como eu falei, só disputa estadual e nada mais, entendeu? Então, e aí o que acontece? Esses clubes menores, eles acabam tendo influência política depois para eleger os diretores, os presidentes das federações dos estados, que por sua vez vão votar para quê? Para as eleições do órgão maior, que é a CBF. E a CBF, querendo ou não, ainda é muito influenciada pela questão da Rede Globo, entendeu? Que é uma emissora de TV poderosíssima, é o quarto, quinto grupo de televisão em termos globais, é o maior, entendeu? Então você vê que é um negócio que a estrutura do nosso futebol tem muitos interesses ali. Um tá articulado no outro, e por mais que a gente tente, sei lá, falar, não, pô, basta só colocar um monte de divisão, basta acabar estadual. Pô, cara, na real não é bem assim, porque muito interesse financeiro tem por trás. E é aquela história, né? Até quando que a gente vai deixar esses interesses financeiros comandar as rédeas do nosso futebol? O Atlético Paranaense, que vocês citaram como exemplo, foi um dos times pioneiros, né? Que basicamente está tentando fazer alguma coisa diferente. Ano passado não concordou lá
os termos que a Globo trouxe para a transmissão dos jogos de pay-per-view, né, os jogos que eram na Arena da Baixada, e ano passado foi uma guerra. Era Atlético Paranaense ameaçando transmitir o jogo, daí a Globo ia lá com uma liminar, daí eles cancelavam, e todo jogo era essa história, tá ligado? Mas querendo ou não, o Atlético Paranaense está tentando fazer alguma coisa. E assim, cara, isso de escalar sub-20, sub-23, na minha opinião, é o que os clubes deveriam fazer, tá ligado? Não só o Atlético Paranaense, mas todos os clubes, cara. Tipo, mano, usa o negócio realmente como um teste, entendeu? Pra gente testar os jogadores aqui, muitas vezes estão na reserva, ou na base, ou sei lá, entendeu? Se tem um caminho que a gente pode começar, eu acho que é esse. Mais que isso, como eu falei, os clubes querem no final do ano estar disputando campeonato mundial, tá disputando Libertadores, só que você inicia o ano jogando seus profissionais para jogar um campeonato semi-profissional, né? Exatamente. Aí acaba sendo muito mais uma questão, às vezes, de necessidade, tipo, da realidade que se impõe, e os clubes pensam, não, pera aí, a gente tem que poupar os jogadores para que eles possam aguentar o tranco no final do ano. Que vem final de Libertadores, vem final de Copa do Brasil, às vezes Mundial, decisão do Brasileirão. Então acaba meio que sendo uma coisa até lógica, entendeu? Dos clubes, na minha opinião, optarem por pelos jogadores do Sub-20, Sub-23 para serem usados no estadual, tá ligado? Porque aí no final do ano, eu vou lembrar apenas de um dado, assim, que não é fictício, mas é aproximado da minha cabeça. Que eu não me recordo exatamente os números aqui, eu não tô com o SofaScore para olhar. Em 2018, por exemplo, o Dudu foi o jogador no Brasil que mais jogou partidas. O Dudu tinha, sei lá, 58 partidas pelo profissional do Palmeiras, obviamente, pelo profissional. E todas as partidas, os minutos somados, davam na média 85, 82 minutos jogados pelo Dudu por partida. E aí você fala, como é que um cara desse chega no final do ano em nível competitivo para jogar um Mundial? Pô, em vez do cara gastar 16 datas do calendário, que já é apertado, e ele utiliza 16 datas para um campeonato semiprofissional, na maioria dos casos, por que ele não utilizar essas mesmas datas para fazer uma pré-temporada digna em que os clubes realmente se preparem porque eles desejam competir? E até outro Cara, ponto, prossiga, Donates. Não, eu ia falar assim que faz todo sentido, mas a gente vai cair sempre naquela conversa do que os clubes querem. Os clubes, eles não se organizam, eles não vão sair do mesmo lugar. Clube grande e clube Exatamente. pequeno. Concordo. Assim, isso vai cair sempre nessa conversa. E assim, pegando, a gente fala assim, clube grande e tal, clube pequeno, para eles ainda, para eles a gente fala assim, eles precisam do estadual. Realmente eles precisam do estadual. Mas para um presidente do clube, de um clube pequeno aí do interior, o que é melhor para ele? É melhor ele apostar os 3 primeiros meses do seu ano para tentar alguma coisa na sequência do ano e aí a gente vai ver o que a gente faz? Ou é melhor a gente garantir que esse campeonato estadual ele se estenda talvez regionalizado se estenda pelo ano inteiro, mas que eles tenham um calendário durante todo esse ano? Eu não tenho dúvida que o presidente do clube vai escolher essa segunda opção. Porque ele depende da sobrevivência do clube dele. Não faz sentido ele ter que se preparar aí desde novembro, outubro, para apostar toda essa preparação para o início do ano para ver o que vai acontecer depois. Entende? A gente vai cair naquela conversa. Se os clubes se organizarem e saberem o que eles quiserem, eles vão conseguir mexer nisso. Mas não existe isso no Brasil. Você pega o Paulista agora, é um grande exemplo disso, né? Você vê os times jogando a cada 48 horas e principalmente dos 5 grandes ali, você não vê um presidente, um jogador, um treinador reclamar que tá tendo esse calendário. A gente não tem as partidas depois de sexta-feira que vem, por exemplo. O clube não sabe se vai jogar só até sexta e joga domingo de novo ou vai jogar só na outra semana. E você não vê ninguém reclamando disso. Você não vê os clubes se unindo e falando, opa, tá errado isso aqui. Não, os clubes estão concordando, aceitando e bora lá simplesmente por questão de dinheiro. Você não vê outro motivo a não ser por causa disso. E
Isso não vai mudar. Se o Paulista, que é o campeonato mais organizado, que tem os maiores times, o maior investimento, tudo, não vai fazer isso, não vai ser o Campeonato Paranaense, não vai ser o Campeonato Alagoano, ou Potiguar. não vai. Isso aí, se o campeonato que tá os principais times do país não se organiza, imagina os que tem mais da metade dos times que é semiprofissional. Isso aí é uma questão que a gente quer muito, mas é muito difícil esperar essa organização dos clubes, né? Sim. Ah, cash is king, né? E quando a gente fala de organização, como eu falei, a gente não tem organização dentro do campeonato da Série A, que a gente tem vários problemas dentro do Campeonato Brasileiro, onde tem jogo em data FIFA, que daí prejudica os times. Você pegou ano passado, por exemplo, teve jogo que o Everton Ribeiro jogou com a seleção, chegou no aeroporto, acho que no dia do jogo e jogou à noite. Entendeu? E é um problema de anos e anos e anos. Que tem jogo em data FIFA, tem Campeonato Brasileiro, tem semifinal de Copa do Brasil, onde a CBF e os clubes eles não se acertam e eles se auto-prejudicam os dois. Os clubes, a CBF, por causa que daí no campeonato dela às vezes não vai ter os melhores jogadores em campo. E se a gente não tem organização nem no nosso principal campeonato, onde envolve os principais clubes que teoricamente teriam que ser organizados, imagine os campeonatos estaduais, onde você tem até um outro ponto. Esses campeonatos estaduais menores, dos estados menores, tá? Acre, Alagoas, tudo mais, que não tem expressão nenhuma nacionalmente, e ainda você tem segundas divisões nos estaduais, né? A gente tem Série A2 do Paulista, Série A2 do Paranaense, por exemplo. E é um negócio difícil de a gente lidar e mexer e ver o que seria o ideal, né? Se a gente não tem organização para organizar um campeonato nacional de Série A, imagine a gente criasse 8 divisões dentro de um país continental. A bagunça que ia ser, desorganização, putz. E como a gente torce para os times principais, a gente tem ideia que para o nosso time é melhor o nosso time jogar com sub-23 estadual, focar nos campeonatos grandes. Mas, por exemplo, a ideia de clubes do interior, os caras montam um time para jogar estadual, com a chance de ganhar o estadual, como já aconteceu há alguns anos, por exemplo, Ituano ganhar o Paulistão, Santo André chegar em final, São Caetano, próprio Paranaense, quando teve Paranavaí ganhando um ano, Operário chegando e tudo mais. E às vezes os times montam um time ali, treinam 4, 5 meses antes do campeonato estadual. Os jogadores dão a vida todo o jogo no estadual, porque além do clube ganhar dinheiro, o estadual é uma porta de entrada para jogadores. Quantos exemplos que a gente tem de jogadores que ninguém conhecia, jogou num time pequeno, se destacou no estadual e foi transferido para um time grande, às vezes consequentemente acabou indo para a Europa, né? Entendeu? E então são vários pontos que a gente tem quando a gente considera estadual, né? Além de afetar os times grandes, afetaria esses times pequenos que dependem desse dinheiro para a sobrevivência desses clubes e além também de ser uma porta para jogadores, né? Eu acho que assim, uma coisa que a gente poderia fazer, assim, agora eu só tô, né, lançando uma ideia, tá ligado? Talvez fazer um esquema, assim, beleza, a gente tem o Brasil, que é um país continental, tem, tipo, porra, questão de deslocamento e tudo mais, a gente poderia fazer um sistema de conferências, entendeu? Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, e aí fazer o que o Dunetes falou, ir regionalizando, tá ligado? Esses campeonatos, e aí conforme fosse chegando nas fases finais, né, o negócio ia se tornando uma proporção mais nacional, tá ligado? Eu acho que assim, existem caminhos que a gente pode pensar se a gente quiser implementar um sistema de divisões a nível nacional, entendeu? Agora, o ponto é que do jeito que tá, cara, eu acho que todo mundo aqui concorda que não dá, cara, entendeu? Os estaduais, assim, estão, entre aspas, falidos já, no sentido de
ter o interesse do público, às vezes do interesse dos próprios times, entendeu? Eu acho que o sistema atual não dá. Daí a gente tem que pensar, a gente continua com esse sistema, a gente reformula os estaduais, tentar reformular um troço que dificilmente vai para algum lugar, ou a gente tenta uma ideia nova. Eu, particularmente, acho que uma ideia nova é mais atrativo para todo mundo, tá ligado? Lógico, fazendo do jeito certo, entendeu? Procurando alternativas justamente para poder driblar essa barreira do tamanho continental que a gente tem no país. Poderia ser, se vocês concordam, esse esquema de conferência, entendeu? Começa com o esquema de conferência, aí o negócio vai avançando, se torna uma parada mais nacional, entendeu? E você faz todos os clubes com possibilidade de estar disputando um torneio nacional ali, entendeu? É o que eu acho, pelo menos. Pega a Copa do Nordeste, tá sendo um. Cara, é que a gente aqui no Sul não tem muito acesso, mas tá sendo um sucesso pra eles lá. Eu Sim, vi hoje mesmo Lampions uma League, notícia. né? Eu vi a A notícia que Lampions tem, League. tipo, tá chegando na semifinal e, tipo, tem 4 clubes grandes do Nordeste disputando, sabe? Então já é uma coisa que fica mais interessante pra própria torcida assistir, né? Você pega, se fosse regionalizado o negócio, aqui no Sul a gente teria 6, 7 times aí competitivos que chegariam na final. Mas beleza, que giraria em torno desses caras os títulos. Mas, porra, ficaria muito mais legal se assistir, sei lá, um Atlético e Grêmio, um Coxa e Inter, uma Chape e Paraná, do que assistir um Coxa e, sei lá, Cianorte, sabe? Que você não conhece um jogador, não sabe quem é o técnico, sabe nem pra que lado fica Cianorte direito. Cascavel tem 2 É, times só- na Série A do Paranaense, velho. Cara, você nem sabe qual que é o azul, qual que é o amarelo, tipo, é um E negócio várzea. essa ideia que o Emo trouxe aí é uma ideia, sabe? E o que a gente não vê nos clubes brasileiros é alguém se mexer. É É disposição, né, do pessoal pra fazer alguma disposição, os coisa. caras não parece tentar nada pra mudar a situação, sabe? Pô, a gente de fora vê que pô, tem coisas que pode melhorar, sabe? Vamos usar de exemplo a Inglaterra novamente. Por exemplo, parte da receita da Premier League era distribuída entre as divisões menores, como uma forma de ajuda para esses times menores sobreviverem. Porque Seria o papel da mesmo, CBF, né? Pra mesmo fazer sendo, isso. mesmo sendo organizado as divisões da Inglaterra, as divisões não têm tanto acesso às divisões menores, se pegar a quinta, sexta divisão ali e tudo mais. Elas têm menos receita. Então a receita da Premier League é distribuída entre essas divisões e esses times que ajudam esses times a se manterem, né? Se manterem ativos. E porque a Premier League tem uma receita mundial, gera muito lucro entre os clubes. O Brasil não faz nada para ter lucro mundial. O lucro praticamente de receita de TV é praticamente o que tem no país. Você não vê nenhum clube se reunindo para tentar mudar algo diferente. Que talvez, se a gente mudasse algo dentro do campeonato nacional de explorar a marca do futebol brasileiro, pô, nossa marca é forte, né? O futebol brasileiro, a seleção brasileira, por exemplo, é conhecida em todo o mundo, né? Seleção pentacampeã. Pô, por que os caras não fazem um esquema, às vezes, aí de levar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro a ser transmitido na China, por exemplo? Um horário que seja bom pra gente assistir e, consequentemente, às vezes bom para eles assistirem. Pô, é um mercado de 1,5 bilhão de pessoas, né? Pô, vai gerar receita, vai ajudar os clubes de Série A, vai ajudar os clubes menores com uma divisão de receitas e tudo mais. Mas os caras não fazem nada pra mudar, entendeu? Não se mexe. É que assim, É. a ideia de que só ele, para ele se dar bem, tem que ser bom para eles, impera no futebol brasileiro. Sim. Eles não têm a noção de que se para eu me dar bem aqui, eu tenho que fazer pro meu, mas eu tenho que fazer pro meu amigo aqui do lado também. Se as divisões inferiores do Brasil estivessem estruturadas, se elas estivessem bem com contratos mesmo, ou com campeonatos que fazem sentido, existiria um processo de geração de jogadores, um processo de descobrimento de jogadores no interior do Sim. Brasil, por exemplo, que seria muito maior do que é hoje. Cara, E isso não seria bom não só para esses clubes menores, mas é bom para os clubes grandes também. Eles que têm o dinheiro, é eles que vão lá e pagam para esse jogador depois.
esse jogador que vai chegar do interior, que vai chegar do clube pequeno, que vai fazer um gol ali pra ele no Campeonato Brasileiro, que vai fazer um gol no Copa do Brasil. Então, assim, não é um pensamento que não existe no Brasil. Não existe. Não, e que nem você comentou, se tivesse a estruturação, pô, às vezes quantos jogadores poderiam ser revelados Exato. e que não conseguiram ter a chance, às vezes, de chegar num time grande, um time com expressão, de conseguir mostrar resultado. Às vezes, quantos Neymares da vida que se perderam aí no caminho do futebol brasileiro, né? Nenhum. Neymar é único. Não, cara. Com certeza tem algum Será? jogador, com certeza tem algum cara Será que é mesmo, cara? entre 200 milhões de habitantes, com certeza tem alguém que chegaria próximo ao nível dele, que às vezes reprovou em 2, 3 peneiras, desistiu porque o cara largou da vida do futebol e foi ter o que comer, Já, velho. O esse cara foi jogador já trabalhar pra apareceu. conseguir comer. Esse jogador já O apareceu. Se melhor. chama Rodrigo Nestor. Melhor meio-campo do Brasil. A gente tem Com a gente tem o certeza, exemplo. com certeza tem talentos que o cara reprovou em uma peneira, 2, e o cara desistiu, porque ou era o cara tentar correr atrás do sonho, ou era o cara trabalhar pra conseguir sobreviver, pra conseguir comer. Desculpa, Eu acho que dá para citar como exemplo disso o Cafu, né? Para quem conhece a história sim, dele, acho que ele foi reprovado em 5, 6, 7 peneiras, daí não foi 11. 10, 11, 10, 10, 17, 11 ou 11, não 12. sei. Aí, 11 enfim, ou 12. passou lá na peneira do São Paulo e, enfim, acho que todo mundo sabe da história dele. Mas assim, cara, tipo, o Thiago, Esse, eu acho que o Thiago mencionou o exemplo da Copa do Nordeste, né? Cara, esse é um exemplo perfeito, cara, de como a gente pode usar como base um negócio que lá tá dando muito certo para tentar propor uma ideia melhor. Tipo, por exemplo, cara, o que dá para fazer é o seguinte: usa o estadual como uma espécie de uma seletiva para os clubes se classificarem para uma Copa maior regionalizada, uma Copa dos times do Sul, tá ligado? Aí deixava essa seletiva a cargo dos estados, entendeu? E aí os times que se classificavam para essa Copa maior, um torneio de uma relevância nacional, né? Deixava a cargo da CBF. Pronto, cara. Aí é uma ideia que dá pra gente ver se pode colocar no papel, tá ligado? Ah, vai funcionar? Não vai? Eu não sei, mano, mas eu acho que assim, é uma ideia no mínimo razoável pra gente pelo menos dar uma melhorada, quem sabe e tal, mas que pode, na minha opinião, já é uma coisa mais atrativa do que os estaduais que a gente tem agora, entendeu? é que assim, Ainda mais se baseando no exemplo da Copa do Nordeste, que, pô, cara, é um exemplo que tá dando muito certo, cara. Sabe, o torneio lá é um sucesso, o pessoal vai nos jogos, tá ligado? Quando o time ganha, é uma festa do caralho, a torcida gosta, os jogadores, pô, também se empenham, os clubes veem a importância do negócio. Faz um exemplo assim, mano. só que calma aí. calendário. A Copa do Nordeste ocupa um espaço grande do calendário. Sim. E a Copa do Nordeste tem algumas particularidades que ninguém leva em conta. A região do Nordeste, proporcionalmente, e assim, falando agora, tema que não é eu, não é ninguém, é questão de analisar e observar. A região do Nordeste do Brasil é a região que mais sofre preconceito no Brasil. Os caras têm uma identificação que talvez os paulistas não tenham com os gaúchos, com os paranaenses e com os cariocas e assim por diante. Não existe essa identificação de um povo com o outro assim. O Brasil nessa região é muito mais dividido do que a região do Nordeste. Então a Copa do Nordeste não nasceu apenas por isso. Nasceu também de toda uma identificação de um povo, de uma sociedade, de um pessoal que tem uma vida sofrida, que entende isso e entende das dificuldades de cada clube de lá. Porque não é por acaso que um clube, que nenhum clube, vou falar nenhum a partir da data que se iniciaram os campeonatos aí de pontos corridos, né? Não é à toa que você não teve nenhum clube da região competindo num cenário nacional, entende? O Sport ganhou uma Copa do Brasil, daí os times ganham a Copa do Nordeste e também tem a politicagem da CBF de dar uma vaga na Copa do Brasil, sabe? Mas não existe esse mesmo empenho. Eu duvido muito que algum outro clube aqui das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul se esforçariam para fazer algum campeonato minimamente estruturado como é a Copa do Nordeste. Tinha Copa Rio São Paulo, cara. Tinha uns puta de um jogo, vários times comemoram. Bacana. Valia o que o Rio São Paulo? Não valia nada, cara. Só que, porra,
Entre um estadual paulista e um carioca, qual que você prefere? Eu prefiro uma Copa para Rio São Paulo, cara. Não, eu não prefiro, eu não prefiro nenhum, porque nenhum prepara porque o time realmente vai enfrentar, entendeu? A questão é, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para melhorar a questão dos estaduais? Acabar. Porque hoje não serve. Acabar hoje, com certeza. Hoje Acabar não serve, o essencial. Hoje Tá. não serve como Uma preparação. pergunta. Se você acabar estadual, qual o benefício que você tem pro futebol brasileiro? Não pro clube da Série A, pro Para futebol. os times grandes, liberaria calendário só. Para os times pequenos, afundaria mais em dívida e fecharia os times, cara. Era Não, basicamente isso. Pro não, futebol cara, brasileiro, qual o benefício ó, se você acabar estadual pro futebol brasileiro? Pro Rondonópolis, qual o benefício de acabar estadual pra ele? Cara, vamos lá. Eu quero agora rebater os pontos aí que o Pascoal levantou, tá ligado? Ele levantou essa questão cultural, de identificação e tudo mais. Ok, eu acho que é um ponto relevante para a gente analisar a Copa do Nordeste. E acho que o torneio ele se torna, digamos assim, mais importante, né? Mesmo com toda essa identificação que o pessoal tem lá. Agora, eu particularmente não acho que isso vai ser um grande empecilho para a gente implementar algo parecido aqui no Sul. Se não tivesse toda essa identificação, ok, cara, mas a gente tem toda a questão da competitividade, tá ligado? Tipo, mano, pergunta para um torcedor do Coxa, do Atlético, o que ele prefere disputar? Um campeonato várzea igual o Paranaense ou quem sabe uma Copa no qual ele vai poder enfrentar um Internacional, vai poder enfrentar uma Chapecoense, um Grêmio, tá ligado? Agora deu um pouco a forçada de barra, né, citando a Chapecoense, mas sei lá, pergunta pro torcedor da Chapecoense, pô, cara, o que você acha de trocar o Catarinense por, sei lá, um torneio no qual você tem uma fase regional, como eu falei, e depois você avança para uma Copa onde o clube vai ter a oportunidade de enfrentar grandes times, tá ligado? Da região sul. Eu tenho certeza, cara, que uma grande parte vai escolher a segunda opção, entendeu? É como o Thiago falou, cara. Sabe, você tinha o exemplo do torneio Rio-São Paulo, que, beleza, pode não ter dado muito certo no passado, mas eu acho que hoje, considerando o contexto de como os estaduais estão, é uma alternativa muito viável, cara, para que se a gente não vai conseguir resolver de uma vez por todas essa lacuna que o estadual vai deixar, pelo menos deixar o negócio mais atrativo, sabe? E deixar o negócio até mesmo mais organizado, cara. Porque daí você vai ter várias copas ali funcionando, com os estados cuidando da parte mais regional, depois da CBF cuidando da parte mais nacional. Eu acho que dá para fazer sim, cara. Dá para fazer sim, usando com o modelo de coisas que já existem aqui. E acho que dá para se basear na Copa do Nordeste, cara, sem problema nenhum. Por mais que aqui o povo talvez não tenha a mesma identificação, cara, eu acho que futebolisticamente ainda vai ser um grande atrativo, tá ligado? Isso vale para a região Sudeste e até mesmo região Centro-Oeste, Norte, entendeu? E levando em conta que teria um investimento maior, com certeza, cara. A premiação do campeão seria maior. Cara, não precisa ter identificação. Os times hoje querem ganhar dinheiro. O presidente vai chegar e vai falar, vai ter que meter o time titular aí, vamos ganhar essa porra, porque isso aqui vai dar 20 milhões lá depois no final do campeonato. Exatamente, mano. O apelo de publicidade tem uma grande chance de ser muito maior, porque o pessoal tem uma chance de se interessar mais por um campeonato de relevância nacional, no caso regional ali, né? Se a gente tá tratando do sistema de Copas. Então, assim, cara, eu acho que dá pra fazer sim, cara. Se você pegar, se divide em 5 regiões, cada região faz um campeonato desse, que nem região sul, 3 estados assistindo os jogos, tendo interesse em assistir os jogos, buscando informações sobre o campeonato. Gera mais lucro, gera mais dinheiro, entendeu? É uma possibilidade que talvez daria certo. E aí você entra na questão do calendário, você ia reduzir data como? Cara, você reduz uma Copa muito menor com um campeonato de pontos corridos igual ao estadual, velho. Você acha acabando os estaduais, velho. Quantos times desses você acha que ia deixar, entre aspas, deixar barato uma eliminação no campeonato desse para não disputar uma final? Sendo que é um campeonato menor e que ele poderia disputar, já que é um campeonato de tiro curto. Todo time ia querer fazer mata, remata e ir de volta e assim por diante. Não, isso não acabaria com o calendário. Igual você falou, o ideal seria acabar os estaduais e morrer o assunto, cara. Só que isso aí é uma utopia. Infelizmente é uma utopia dos torcedores. Não vai acabar essa porra, entendeu? Então tem que melhorar. Tem que melhorar, mudar, porque é uma coisa que não vai acabar. A gente pode bater o pé, xingar, não assistir, mas todo começo do ano vai ter essa merda pros times jogar. Buscar alternativas de reduzir jogos, não de acabar. Não, tem que acabar sim, porque tem que acabar, velho. O time grande não pode jogar campeonato estadual, velho. Pode jogar, cara, porque precisa pro futebol brasileiro existir. Simples.
Você não pode acabar com o Não. estadual, cara. Tem muito time que depende do Não. estadual. Cara, Não, Se mas você aí- acabar o estadual, você tem que Não. criar outra alternativa para os times pequenos sobreviverem, já velho. existe alternativa, já existe. Qual? Quantos jogos da Copa Paranaense você já assistiu? Existe o campeonato, você já assistiu algum? Copa Paranaense? Copa Paranaense, Copa Paulista e assim por diante. Não conheço. Pois é. Aí, ó, você não sabe da alternativa. Então Existe? imagine o dinheiro que isso dá. Se, Não, é- se nem sabe da existência. Não dá porra nenhuma de dinheiro pro time, velho. Ninguém assiste mas- essa merda. Mas o próprio estadual não dá um valor que é significativo pro time. O Paulista dá quanto de premiação? 20 milhões. 20 milhões é quantos meses de salário do time de Série A? Dá duas folhas de pagamento. Mas aí nem Copa do Brasil e brasileiro paga folha salarial. Mas quantos jogos você tem que se arrecada com o público, se arrecada Mas, com mas marketing? daí você arrecada por jogos. No estadual você também arrecada por jogos. Mas no estadual você não tem o mesmo apelo, né? Ninguém quer assistir estadual. Aí que tá. Mas, cara, um jogo contra o Flamengo dá a mesma visibilidade que um jogo contra o Santo André? Não. O torcedor não tá nem aí, velho. A verdade é essa. Santo André é muito maior. A verdade é que o torcedor não tá nem aí pro negócio, a não ser que ganhe. Tá, mas aí tem um ponto, cara. Aí tem um ponto que é o seguinte, a gente aqui tá o quê? A gente tá pensando em ideias, tipo, propondo alternativas, tá ligado? Porque daí entra muito também naquilo que o Giovanni comentou. Tem que ter predisposição dos clubes, das federações, de todo mundo para fazer o negócio andar, entendeu? Então, assim, cara, eu acho que a partir do momento que você tirasse o estadual e colocasse essa ideia que a gente está discutindo, por exemplo, de, sei lá, vamos fazer umas copas regionais, eu acho que automaticamente o interesse de todo mundo ia mudar, entendeu? Por mais que exista hoje a Copa, sei lá, Copa Paranaense, Copa Paulista, particularmente, eu também não sabia desses campeonatos. Mas a ideia é, pô, cara, a gente tem um troço que não tá dando certo. Se esse negócio for substituído por uma outra coisa, eu acho que naturalmente vai gerar atenção, vai gerar visibilidade, entendeu? Até porque vai acabar ocupando a lacuna dos estaduais mesmo, entendeu? Só que aí a gente entra naquele outro ponto que o Dunetz falou, digamos que a banalização do clássico. Pô, mas daí a gente não vai conseguir ponto. agradar todo mundo, tá ligado? É um ponto, beleza, tipo, não vai ser a solução ideal, cara, mas mesmo com isso eu acho que vai ser ainda muito melhor e muito mais atrativo para todo mundo, tá ligado? Vai banalizar os clássicos um pouco? Beleza, mas a gente vai ter como ponto positivo um campeonato mais competitivo, entendeu? Os clubes dando mais importância para os campeonatos, toda a atmosfera que você vai gerar pelas fases decisivas dos campeonatos e tudo mais. Pô, cara, traz muita coisa positiva, tá ligado? Não, e traz muita Então, negativa também, porque aí você não faz uma pré-temporada. Você tá querendo aumentar o calendário de jogos competitivos do clube. E o clube tem que se preparar para não ter jogador igual chegou lá, jogador no final da temporada jogando 60 jogos. E tem pré-temporada no sistema atual? O time tenta lá fazer Copa Mickey. Então, porra, no pior dos casos ia ficar do mesmo nível para melhor, tá ligado? Essa que é a questão, mano. Mas isso piorar não ia melhorar. Pior não ia ficar, mano. Mas isso eu não acho que eu sei a solução. Eu acho que a gente poderia fazer a Copa Pateta. Em vez da Copa Mickey também. Daí ia ter bastante clube que poderia participar porque ia cumprir o primeiro pré-requisito, que é ser pateta. Mas, mano, você pega essa ideia que a gente teve, é tipo uma segunda Copa do Brasil, tá ligado? De menor relevância. É igual tem na Inglaterra, porra. Lá eles têm 2, 3 Copas lá que os caras jogam, mano. Claro que o formato é diferente, mas seria basicamente a mesma porcaria. Só que no Brasil. Truco. Mas, por exemplo, na Inglaterra, os times grandes reclamam de calendário. E isso não tem estadual lá, velho. Não, cara, é que é uma comparativo, não tem como comparar nada, nem qualidade, nem investimento, porra nenhuma com o Brasil. Os caras têm Copa da Liga, velho. Os caras têm Copa da Liga e eles não gostam de jogar Copa da Liga. E pense que na Inglaterra, pra você ir jogar, dependendo da sequência de jogos, o time de Londres não sai nem de Londres por um mês. Os caras têm e os caras reclamam de calendário. Tirando os da segunda divisão. O ideal seria acabar os estaduais e qualquer outra ideia parecida, né? O ideal seria acabar, velho. Só que assim, não vai acabar. Então, mas esse modelo regionalizado, você só tá resolvendo o problema do apelo do jogo. Sim. Você só tá deixando o jogo mais interessante. Todos os outros problemas de calendário, de finanças e outra coisa, você
tá simplesmente ignorando. Vamos ver. Ah, Pensa- mas va- vamos, não é pe- questão vamos- de é ignorar. muito Vamos- difícil de vamos- acabar, cara. vamos pensar no. Vamos pegar o Campeonato Paranaense de exemplo aí. Quantos jogos o Campeonato Paranaense tem por ano? 18, mais ou Primeira menos. fase é 11, ó. 11? Primeira fase é 11, ó. Mata-mata é 11? mata-mata ou só mata? Ah, daí depois não sei. Muda, Cada ano muda todo ano, muda todo ano. É igual o Muda Carioca. todo ano, O, exatamente. o Vamos Carioca colocar- era bagunçado, pra vamos- 2021 o Carioca tá bom. Vamos colocar 16 jogos. O Paulista Tá. dá 17, eu acho, uma coisa. 17, 18. Paulista dá 18. Vamos pensar aí fazer um mata-mata do estadual, alguma coisa assim, ou fazer uns grupos para ter 3 jogos para decidir, sei lá. Faz um sorteio ali do Paranense, 12, 16 times em grupos, 3 jogos para decidir o grupo, só ida. Ó, já matou 3 jogos e depois você faz um mata-mata, mais 3 jogos, 6. Campeão da Copa. Aí você pega ali campeão do Paranaense, campeão de Santa Catarina e o campeão do Rio Grande do Sul. 3. Sei lá, o campeão e o vice. É. 6 pra jogar Cara. uma coisa Tá, lá. daí se aumenta, Assim, se aumenta o o apelo não Federação resolve nada. Não, a mas, Federação Carioca faz isso todo ano. E que só complica o campeonato. É isso Mas, que ela ó, faz todo ano. eu tô Fica fazendo. pensando em formato, não sei o que lá, não sei o que lá, Eu- e é isso que ela faz. Eu tô simulando o campeonato paranaense com 6 jogos no máximo. E depois o campeonato regional com o campeão e vice de cada estado da região do sul. Faz um hexagonal Di. final. Com Tá mais bom. 5, você vai ter 11 jogos em vez de Tá bom. 16. Você tá reduzindo Tá bom. 5 jogos já. Tá bom, daí você foi contraditório com tudo que você falou de sustentar os menores times, pipipipopopó, não sei Os o menores quê. times estão jogando o campeonato. 5 partidas, vai sustentar o ano inteiro deles. Ah, eu tô dando uma ideia de solução. Não que a solução vai servir, porra. Giovanni é nova Ferge. Não, Eu tô dando a ideia. o Giovanni, Mano, se você o falar fato pra é ele, que os você estadual vai falar- acabar, porra. se você falar pro Giovanni assim, ó, hoje batata tem gosto de abóbora, ele vai falar, não, beleza, bela abóbora que você tem aí, velho. Não, eu falei uma parada lá. Dei uma solução aqui. Mano, na Tô- real, se a gente tivesse a solução, a gente não estaria dentro do podcast. A gente tava ganhando dinheiro com essa porra, né? É, isso é verdade. Eu tenho uma história. Ó, Eu tenho uma história sobre o estadual, Pia. Acho que eu tinha 6 ou 7 anos. Olha lá, vem história, vamos lá. Conta aí, craque. A gente pintou a casa aqui na chácara de laranja. E daí eu tinha uma bola de futebol antiga. Pô, tava fudidaça. A gente pegou, pintou ela de laranja. Ficou bonito. Batemos uma bolinha ali no sábado. Na outra semana, no Campeonato Paulista, os caras estavam usando uma bola laranja. Os caras copiou a minha ideia, velho. História Pá emocionante. de hein? sacanagem, velho. Você tava cara que jogando na ouviu neve. agora- Eu teria que processar a Federação Paulista por plágio, velho. Não, eu imagino que você tava jogando na neve também, né? Não. Ah, tem uma outra história também, né? Que não foi nessa, mas foi próximo. Meu pai pegou e lançou. Vou mostrar como que eu jogava lá quando eu era mais novo. O bicho meteu uma bica, piá. Aquele de 3 dedos. A bola fez uma curva, acertou direto na janela e quebrou a janela da minha foto. Ó, resumindo. Ô, Didio, esse aqui entra no. Esse aqui você corta. Mas, pô, virou uma várzea esse podcast, hein, velho? É disso que o povo gosta, velho. É várzea igual esse campeonato estadual, velho. Tamo no tema, Pia. Tamo no tema. Não, esse aqui eu também concordo. Tamo dentro do tema. Tamo dentro do esperado. É mesmo nível. Eu acho que esse aqui é o que deu mais discussão, inclusive. Ah, isso aqui deu, velho. É lógico, ninguém tem solução pra essa merda. Toda opção é ruim. O bagulho é tão A solução bagunçado é que a que gente teve umas 4, 5 soluções e nenhuma E resolve todas o são problema, velho. Mas toda- todas são melhor da que tem hoje. Porra, é uma bagunça, velho. É foda, velho. Aí e todas acabam sendo contraditórias, né? Às vezes você não é contraditório com uma coisa, mas você é com outra, velho. É uma bosta. É, porque, o não, eu problema falei, é que a a gente tem um problema de calendário muito grande, né, cara? Sim. Eu acho que essa que é a grande raiz de todos os problemas, tá se a ligado? gente mudar o A calendário. começar pelo...
A gente Tinha que usa mudar pro modelo europeu de uma vez, cara. Não, pelo amor de Deus. Não venha Pelo com amor essa de Deus. bosta aí, velho. Eu acho, mano. Pesquisa quando o Chile tentou fazer isso aí, o que virou o futebol dos caras. Krieger, você joga Ah, eu bola? não sei. Você joga bola? Não, cara, mas assim, Então eu acho que... tenta jogar no sol de meio-dia. Tenta então, jogar porque- em janeiro, Não, dia 3 não. de janeiro. Cuiabá, 45 graus. Joga bola nesse horário aí pra você ver se. 4 da Você tarde. vai... Não. Joga nesse no- horário no- pra você ver quantas vezes mais você vai querer jogar bola na vida. Porra, não dá Mano, pra, não dá pra Não, gente seguir pera o aí, calendário calma. europeu. A gente é Pera. país tropical, velho. Pera. Porra. Plagiando Bruno Firmiga, opiniões que você não tem o direito de ter. Não dá, velho. Ô, não- Os caras na Europa têm esse Ô. calendário porque não tem como jogar bola em julho, porque é meio foda jogar debaixo da neve, né? E aqui é foda jogar debaixo de 45 graus nas costas, velho. Por isso a gente não joga em janeiro, dezembro. sabe o que tem que acontecer? O Sul tem que Eu separar acho- do resto do país e criar o próprio campeonato. Ia ser um puta E mudar o clima. campeonatão. E mudar o clima também. Não, pera aí, deixa eu explicar melhor. É, Não foi esse fato do- Daí o coxa ia ficar na Série A. Quando eu falei não, não foi. Quando eu falei não é que eu não jogo bola, tá ligado? Foi em relação a isso. Agora, não sei, beleza, vamos continuar com o modelo que tá então. O Vamos cara supor, tá voltou lá ligado? na resposta dele sobre jogar bola. Não, beleza, vamos partir do princípio então que tá, continua do jeito que tá. Eu acho que é inegável que alguma coisa o calendário tem que mudar, tá ligado? Não, E talvez tem. uma dessas mudanças Tem, sim. seria, tipo, enxugar talvez o campeonato estadual que ocupa uma parte do calendário muito grande, entendeu? Eu acho que seria uma das alternativas, sabe? Não, isso aí todo mundo concorda. Não. A questão é, o que a gente vai fazer com os clubes menores? Os caras vão jogar o Então, quê? uma alternativa seria fazer o quê? Tipo, você fazia esse esquema que a gente tem atualmente dos estaduais em um tempo menor, talvez, entendeu? E aí os clubes que eram melhor ficavam nas primeiras posições, classificavam, sei lá, para uma Copa Regional, e os clubes que não ficavam disputavam um outro torneio entre eles, tá ligado? Só para preencher o calendário, tá ligado? É uma alternativa a se fazer. Pegou. Só pro cara poder É outra comprar perna. 3 meses de contrato. É só pro cara assinar 3 meses de contrato lá e depois, com um salário mínimo, depois foda-se o jogador. Né? Mas E é o que ainda acontece, assim, se for mas parar ainda, pra ver. mas ainda assim, se pá, vão jogar mais jogos do que os modelos atuais que você tem, tá ligado? Não, imagine uma série 5, a quinta divisão no Brasil. O nível que Já é isso ruim. seria. A série Já é B, ruim a primeira. a série B eu lembro uma vez que o Paraná foi jogar um jogo, ele saiu daqui, jogou no Nordeste. Foi pro Nordeste, aí acho que desembarcou na capital, não lembro de qual estado. E acho que pegou um ônibus e foi mais 280, 300 quilômetros de um ônibus para chegar no estádio. E ainda na época tava acho que tendo um protesto no meio da estrada, que acho que ficaram umas 2 ou 3 horas parado na fila do protesto, esperando passar. Então, porra, é foda, porque a gente é um país grande. Pros caras se locomover, velho, uma quinta divisão, velho, você vai ter o time de, sei lá, Foz do Iguaçu indo jogar lá no Acre, velho. Não, porra, a quinta divisão é regional. Ah, aí é legal. Ou o que a gente pode fazer também é, tipo, não fazer os esquemas de divisão e só fazer esse esquema de Copa. Daí depois que acabar as Copas, emenda o brasileiro, entendeu? Não. Ou a gente não faz nada, Ou né? a gente acaba com o Brasileirão. Joga só estadual. Eu acho que daria pra fazer uma ideia também, já que a gente tá falando em campeonatos, Libertadores aí junto com os Estados Unidos. Isso aí seria legal. Não inventa. Primeiro estadual. Nossa, mas daí você viajou, hein, rapaz? Fugiu totalmente do assunto do bagulho, tá ligado? Eu tô dando um extra aqui, né? Esse aqui é o bônus. O bônus. Momento errado. Pode guardar pra você esse bônus aí, Pé. Ideia boa no momento errado. Tema de outro podcast que o cara puxou pra cá, tá dando spoiler do próximo, tá ligado? O próximo é sobre Libertadores nos Estados Unidos? Não pô. necessariamente. Enfim. Dunetz, seja coerente. Fala o que você pensa aí. Cara, o Brasil tem que ter pelo menos 6 divisões.
quarta divisão para baixo a quarta divisão é por região, norte, sul, sudeste, nordeste. Aí a quinta divisão é por estado e a sexta divisão é por cidade. É isso. Acho que a proposta mais coerente até agora. Com exceção Não da... por cidade, mas por região. Tipo, Isso, aí sim. norte do Paraná, pega aqui Curitiba, litoral e, sei lá, sul. O Broca Entendeu? Juniors, o Broca Juniors jogaria a sexta divisão? O Broca Juniors jogaria tudo. Broca Juniors estaria da primeira divisão. Pra quem não conhece Patrocínio aí, da Bosch. o Broca Juniors aí é atual campeão futsal Bosch. Tem a... Eu acho que em Curitiba não tem uma torcida organizada melhor que a do Broca. Inclusive, a Copa de Futsal é mais relevante que o Campeonato Paranaense. A Copa de Futsal aí, você não vê os caras sendo o Paranaense, você não vê os caras sendo expulsos de campo, a torcida. Copa Galo hoje é mais relevante que o Paranaense. O torneio do PCC é mais relevante. O torneio da cadeia é melhor que o Paranaense. Os torneios das penitenciárias são mais competitivos que o Paranaense hoje. Enfim, senhores, queria que cada um desse aí sua conclusão aí sobre o tema e pra gente dar uma fechada no assunto. Acho que a gente não saiu muito do lugar pra vocês verem como o tema é bagunçado, como não tem muita solução. Botamos tudo pra estacar zero, né? A gente falou um monte de asneira aí no episódio. Mas se o intuito do ouvinte era distrair a cabeça, ele conseguiu. Sei lá, eu acho que, começando por mim, acho que o ouvinte deve ter percebido que, como o Giovanni falou, a gente não saiu do lugar, basicamente. Tiveram que colocar o time da firma deles aí na discussão, porque o bagulho saturou completamente. Né? Mas, brincadeiras à parte aí, acho que, na verdade, foi um bom episódio aí. A gente, assim, apresentou algumas ideias do que poderia fazer. Acho que talvez essas ideias precisassem ser um pouquinho melhor formuladas, talvez, né? Eu concordo, mas, sei lá, essa ideia das copas regionais, ou, sei lá, fazer as divisões conforme ia baixando ao nível mais regional também. Acho que, cara, são ideias que, pelo menos dava pra dar uma estudada, tá ligado? Fazer um PowerPoint, né? Fazer um PowerPoint e sentar todo mundo aí, discutir e ver, beleza, pega um pouco daquela ideia, um pouco da outra, tá ligado? Sim. Mas acho que todo mundo aqui, acho que é unânime, né, e concorda que do jeito que tá, não dá mais, né? Pelo amor de Deus, os estaduais chegaram ao fim, tá ligado? Eles estão lá, mas só de corpo, porque a alma já foi, tá ligado? Se comparar, sei lá, na década de 70, por exemplo, que teve aquele glorioso Paulistão de 77, né, Corinthians e Ponte Preta, que o Corinthians ganhou e foi uma festa do caralho que fizeram. 8. Imagina, no dia... No 78? 77? 78? Sei lá. Acho que é 78 que foi o final da fila, né? Foi o final da fila lá do Corinthians, tá ligado? Você imagina uma coisa dessa acontecendo hoje? Eu particularmente não. E acho que ninguém aqui, né? Mas acho que a minha conclusão é essa, cara. Tivemos várias ideias e a conclusão que todo mundo chegou no final foi de que alguma coisa tem que mudar. Em outras palavras, a gente não saiu do lugar mesmo. Passo a palavra pra vocês. Tem que mudar isso aí. Tá bom? Acabou. Tá ok. Cara, então, vou fazer minha conclusão aqui. Pra mim, time grande não tem que disputar estadual. Estadual tem que ser divisões inferiores para garantir um calendário decente para esses clubes, para que eles possam sobreviver. Qualidade tá ruim e eu acho que assim, dessa maneira, se você pensasse em algo nesse estilo, você estaria melhorando inclusive os níveis superiores do nosso futebol, por captação, esse tipo de coisa. E eu queria deixar aqui uma crítica a um membro do nosso amado podcast. Tá? Um membro mandou no nosso grupo a seguinte mensagem: aconteceu uma coisa chata na Arena da Baixada, mas ainda bem que eu não levo estadual a sério. Esse mesmo membro, quando ganha estadual, é o primeiro a comemorar. E hoje... Então... Não, desculpa interromper, faz questão de eu comemorar.
Hoje ele foi um dos fez questão de interromper aqui no meio de uns raciocínios para falar. Não, porque aí você vai acabar com o calendário, que pipipipopopó. É apenas um adendo. Eu só gostaria de dizer em minha defesa, já que eu fui mencionado, que o que fica nos bastidores permanece lá e podem continuar aí. Beleza, é isso aí. Ou pelo menos deveria, né? Pelo menos deveria. Ontem expuseram a minha opinião a respeito do Pablo, então tem que expor todo mundo mesmo. Critiquei o cara vai lá, 5 minutos depois marca um gol. Brincadeira aí. Aí você tá comparando um craque nível mundial com meros mortais, né? Jogou no Real Madrid, pô. Respeita, cara. Desculpa. Eu já falei, o Pablo é meu centroavante. Cara, o nível dos estaduais é baixo e os estaduais são mal utilizados além de tudo, né? Um campeonato que era para ser utilizado para revelar jogador, para você criar um nível de competição menor, para depois os times que disputam títulos maiores poderem enfrentar os desafios à altura, é utilizado como pretexto para derrubar técnico e assim por diante. Tanto que o Rogério Ceni aí, depois de uma derrota para o Vasco, tem gente tendo a pachorra de pedir a cabeça dele. Então. Posso interromper? Com razão. Pode. O Flamengo estava perdendo para a Portuguesa de 2-0. Nesse exato momento? Nesse exato momento. Portuguesa Paulista? Portuguesa Carioca. Carioca, jogando campeonato carioca. Não, Meu Deus do céu, cara. Tem cara que a gente não tem que responder no podcast, velho. Vai que o cara tá fazendo um amistoso aí, cara. É isso que dá, que dá os caras que não sabem beber, bebe e vem fazer o bagulho, tá ligado? Aí, essas merda, hein? Olha quem fala, velho. Aí que tá, Giovanni. Não tem amistoso porque tem estadual, velho. Senão podia fazer um amistoso da Portuguesa Paulista, Santista, ou como você preferir. Amistoso não existe. Daí fica com os estadual mesmo, porra. Porra. Ter amistoso? Quem que vai assistir amistoso, porra? Que ideia merda é essa, velho? Ué, quando o Santos fez o amistoso lá com o time da Arábia, lá foi um tesão de jogo, velho. O cara fez gol até de bicicleta, velho. Pô, tesão demais. Mas daí ilude a torcida dessa porra, né? Ficamos um ano achando que o cara ia meter outro gol de bicicleta. Tomar no cu, porra. Aí é problema nosso, que é burro, né? Não sabe analisar o elenco. Pelo menos no estadual ia chegar o cara da Ferroviária, quando ele levantasse pro céu, ia dar uma cotovelada na costela dele, não ia nem completar a bicicleta, velho. O jogo foi tão bom que só o Pasquale viu, né, cara? Não, eu não assisti, eu só olhei os melhores momentos. Então nem você viu o bagulho, tá ligado? Eu acho que eu assisti com meu pai, eu e ele se iludiu com esse... Esse aí era pra eu ter ido no estádio, daí eu não lembro o que aconteceu, acho que eu tava viajando e acabei não indo. Enfim, o estadual é de um nível baixo, é um nível que era pra ser utilizado como pré-temporada, mas é pretexto pra derrubar técnico. Fui informado aí há poucos segundos aí, há poucos momentos, que o Flamengo, nesse momento, cujo técnico é campeão brasileiro e vem fazendo aí desenvolvendo um trabalho no mínimo diferente, apesar de oscilar muito, perdendo aí para a Portuguesa Carioca, corre o risco de cair, porque é o que a torcida pede nas redes sociais aí, apesar da boa vontade de alguns e da mídia em geral de manter o Rogério Ceni no posto. Então, um campeonato que os times deveriam se preparar para pegar ritmo, para jogadores conseguirem, às vezes, voltar de lesão e se adaptarem de novo, começar a se entrosar, conhecer melhor o elenco, é utilizado como pretexto aí para derrubar treinador e para ficar fazendo competição num campeonato que hoje não tem relevância nenhuma, porque não classifica para nada. Os times que classificam são só os times menores que geralmente não tem nem divisão para jogar, nem A, nem B, nem C, nem D. Então, os times de Série A, B, C e D deveriam tentar colocar jogadores contratados e jogadores de divisões inferiores, aí sub-20, 23, 17, 18 e assim por diante, para ver se revela alguém e consolida os elencos, né? Porque o que nós vemos também é que nos campeonatos aí de longo prazo, como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que durou o ano todo, Libertadores, acaba faltando elenco para a maioria dos clubes. Então, acho que deveria ser repensado e a postura dos clubes de Série A deveriam
principalmente de Série A, né, que tem mais força de determinar isso, deveria mudar até a postura deles em relação aos estaduais. Só um parênteses. O Ceni cai hoje e amanhã o Renato Gaúcho assume o Flamengo. Renate pra você. Mas, Renate, o melhor futebol do Brasil será apresentado no Flamengo agora. A pergunta Enfim, que fica é, se o Renato Gaúcho assumiu o Flamengo, quem que chama pra ir no cassino, ele ou o Gabigol? Os dois. Justo. Então, minhas considerações finais. Eu acho que os campeonatos estaduais deveriam acabar. Eu até tentei defender algum outro formato aqui, mas as ideias não foram muito boas. Não tem ideia boa pra essa merda. A minha real vontade é que acabasse essa merda e que se foda o time pequeno, ninguém mandou não ganhar nada. Antes. Nossa, o cara conseguiu ser babaca num podcast. Não, porra, pega o Operário aí, ó. Ganhou antes um estadual, tá na Série B ali, ó. Sempre lutando pra subir. O Operário Timaço. é segundo pelotão do Paraná, velho. Não é o time Tá pequeno. sendo o primeiro já. Não, segundo. Não, mas porra, há 10 anos atrás o Operário não jogava nem a Série A do estadual, porra. O Operário subiu da 4ª para a 2ª divisão numa sequência só, Pô. basicamente. Há Acho que 10 nenhum anos- time no Brasil tinha feito algo parecido. Há 10 anos atrás eu tinha 13 anos. Mas foda-se a tua idade, a gente tá falando de futebol, porra. Não pensava que eu seria membro da maior torcida organizada de Curitiba, Broca Juniors. Enfim, a minha opinião é essa. Tem que acabar essas porcarias de estadual e Que não agrega em nada. não agrega em nada. A gente sempre assiste o jogo e comemora quando ganha. Eu não, né? Porque meu time faz 15 anos que não ganha. Até o meu que ganha eu não comemoro, velho. Porque o campeonato é uma porra, velho. Eu tô com Mas- saudades de comemorar um título aí, um estadual, Mas ia bem. Vai se fuder, Didi. Você é um dos motivos que a gente tá nesse futebol de bosta. O cara comemora estadual, velho. Estadual tem que acabar, porra. Não, mas você não ganha nada, você tá na seca ali, não chove, não molha. Cara, Ganha o pra estadual, mim- porra, é um momento de felicitação. Cara, Beleza. Ô, Giovanni, deu 2 semanas depois e o nego já esqueceu, velho. A real é essa. Mas é isso que eu ia falar. É um pequeno momento de prazer seu. Não é, nossa, que baita Pra mim, momento de São prazer. Paulo ganhar esse ano, eu vou tatuar o inesquecível. Crespo na minha Não. coxa. Pra mim, quando os caras falam que o São Paulo vai sair da fila ganhando estadual, eu acho um crime, velho. Não, porra, mas o São Paulo não ganha merda nenhuma, ganhar o estadual é muita coisa já. É o primeiro passo. Aí que tá, não deveria ser, velho. Mas já pô. O time faz 13 anos que não ganha nada, cara. É um caso específico, né? Vamos. É um caso específico. Deixa nós comemorar o estadual esse ano e ano que vem, se nós ganhar de novo, daí vira crime de novo. Quando o São Paulo ganhar depois de 15 anos é Paulistão, depois vira Paulistinha de novo. É Paulistinha, aí é ruralzão. Enfim, vamos todos já deram seus pareceres aí. Algum mais parecer? Posso dar o meu? Tem todo o direito. Apesar de você comemorar Paulistão, não sei se deveria. Mas eu falei, é uma comemoração curta. É um pequeno Tudo prazer bem, ali. Você não vai ficar se vangloriando aí. Estadual serve pra um motivo. Zoa uma pra semana. atrapalhar o resto do calendário. Não, o único motivo bom do estadual é você ganhar e ficar zoando o Cival, velho. É só pra isso, velho. De lado bom do estadual. De resto, um lixo. Bom, a gente ficou discutindo 1 hora aí. Pelo menos vocês deram risada aí Eu achei engraçadaço. com as nossas Não, foi besteiras. bom, cara. Hoje o episódio foi bom, velho. Foi engraçado aí. E aí vocês veem que a bagunça que a gente ficou 1 hora discutindo aí. Ainda bem que isso aqui não é uma conferência da CBF nem de nenhuma federação. Apesar que eu acho que eles resolvem menos coisa nas reuniões de confederação. Concordo. Enfim, eu não tenho muito mais a parecer não, só que não queria acabar com o estadual, mas também sou a favor de acabar, é foda. Beleza, gente. Tipo, Beleza. não tem uma solução legal assim, nossa, que baita solução, mas acho que
os times poderiam se mover mais para tentar mudar alguma coisa, que nem eu comentei ali, sabe? Experimentar fazer alguma coisa diferente e tal, mas até quando tento fazer alguma coisa diferente, a galera não gosta, tem muita gente que vai contra, muitos times que vai contra. E, enfim, é... queria que algum dos senhores deixasse uma recomendação aí no comentário, um filme de esportes aí de futebol, ou até um próprio livro, se alguém de vocês tiver aí, para o nosso ouvinte curtir durante a semana, hein? Hoje eu vou deixar. Vocês querem livros? Pode escolher livro ou documentário aí. Não, você que escolhe. Eu escolho? Eu gosto mais de livros, né? Essa semana eu tô lendo um do Luca Cioli, que é um jornalista italiano que mora na Espanha, mas escreve em inglês. Bem, ó, esse cara é cultural, né? E o nome do livro é Messi, Neymar and Ronaldo, que é do ano que os três disputaram o melhor do mundo em 2015. Daí ele explica toda a parte de infância, desenvolvimento, crescimento dos três, até chegar o ápice lá em 2015, quando os três disputaram o melhor do mundo Legal, no legal. ano de 2015. Ou fica Nossa, aí queria a... deixar uma também. Queria Essa deixar um aqui. semana eu posto foto dele lá no Insta. feed lá, no feed do Instagram. Boa. Eu queria deixar um aqui também, Liderança Tranquila, de Carlo Ancelotti. É a autobiografia dele. Ele passa toda a carreira dele contando detalhes ali dos clubes, Chelsea, PSG, Real Madrid. E é legal saber desses detalhes de bastidor, assim. Então fica aí minha recomendação. Eu não sou um cara nada culto, então eu recomendo, terça-feira tem São Paulo Sporting Cristal. Assistam pra ver como o Crespo joga bonito. Essa é a minha recomendação. O Crespo não joga. Ou melhor, treina mas bonito jogava. então, né? Treina bonito, Tico. Treina bonito. É. Enfim, encerramos aí. Valeu a todos pela presença aí. Segue o nosso Insta lá, fortalece a gente e faz aquela corrente lá. Se você gostou, indica o podcast para 5 amigos aí que a gente vai crescendo a comunidade aí. E é isso. Muito obrigado a todos. Uma excelente semana.